Olá pessoal, sou Gilvan, canal Biologia Evolutiva do Gilvan. E pessoal, hoje eu vou falar sobre um pouquinho da classe Insecta. Eu disse que no Filartrópada, que é dividido, distribuído nele algumas classes. A classe Insecta, a classe Aracnídea, a classe Diplopta, a classe Clopta, a classe Crustácea. Então, eu na classe aracnídea eu falei dos escorpiões e das aranhas. E agora esse vídeo é exclusivamente sobre a classe insecta. Claro que eu vou dar um enfoque bastante sobre as abelhas na classe insecta, tá? Então, quando a gente pensa esses animais, é um grupo bem grande. Se a gente for pensar, os insetos, ele representa aí mais de 1 milhão de indivíduos. Em termos de animais é bem extenso. Eu acho que é um dos, em termos de animais, de seres plurimulticelular, representa a maior quantidade. Bom, então, só a classe insecta ela é dividida subdividida em 21 ordens. Quer dizer, isso pelos livros de zoologia mais antigos. Eu acredito que já tem cientista querendo dividir algumas ordens. E dentro dessas ordens, existem umas ordens bem... Por exemplo, a ordem maior é a ordem Coleóptera, tem indivíduos como a joaninha. Uma outra ordem é a ordem Lepidoptera, que tem as borboletas, segunda em maior quantidade. E terceiro vem logo a ordem Hymenoptera, que existe abelhas, vespas, abelha, vespa, formiga, tá nessa classe. Bom, esses indivíduos são bem interessantes, tá? As abelhas são animais bastante interessantes, mas se a gente for pensar em algumas pontos de vista de anatomia, fisiologia, tem corpo dividido em 3 partes, uma parte cefálica, um céfalo, um tórax, um abdômen, são hexapódios, todos eles possuem 6 pernas, pode ou não possuir asas, antenas, olhos simples ou olhos simples e compostos, depende do animal, você está analisando, depende, claro. A alimentação é a mais vasta possível. Animais se alimentam diretamente de folha, exemplos gafanhotos. As larvas das borboletas se alimentam, por exemplo, da folhas, e quando adulta elas se alimentam de recursos das flores. Então sempre estão dependendo das plantas. Animais hematófagos, exemplo, algumas moscas, mosquitos, são exemplos. Animais se alimentam de matéria em decomposição, larvas de muitas moscas, tá? Então, e aí eu vou chamar atenção para a questão do animal em si, além da respiração deles lacunar, aberta, uma hemolinfa, possui. Quando a gente pensa em termos de digestão completa, se alimenta, como falei, desses materiais, toda uma vasta quantidade de materiais orgânicos. Se a gente pensar em termos ainda dentro de uma parte de anatomia, tem simetria bilateral, que é isso, nosso corpo pode ser dividido em 2 partes equivalentes. Vamos pensar uma linha céfalo-caudal. Pensando bem em reprodução, aí eu chamo a atenção, são animais reprodução, vamos pensar cruzada, fecundação interna, ovípara, o lavo faz uma ovopostura, uma lavopostura, algumas moscas faz isso, mas vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento pode ser ametábolos, tá? O que é isso? É o caso das traças das baratas. Acho que todo mundo já viu uma barata branca. Ali é porque ela trocou o esqueleto. Ela perdeu o esqueleto com o exoesqueleto para poder crescer. Aí depois forma outro esqueleto, cresce um pouco até formar esse esqueleto. Formou o esqueleto, ela para de crescer, mas ainda não chegou à fase adulta. O que é isso? Eles nascem com todas as estruturas que tem o animal quando adulto. Logo, ametábolos. Hemimetábolos são animais que têm uma metamorfose, mas não completa. Metamorfose é a transformação, a mudança. Exemplos, gafanhotos. E holometábolos são aqueles que têm desenvolvimento
por metamorfose completa. Em exemplo, formigas, abelhas, moscas, mosquitos, são animais que têm larvas, e não só esses que possuem larvas, fase larval, mas tem esse desenvolvimento. Então vocês vão ver um videozinho aí que eu vou mostrar, que é uma espécie de abelha, é a mandaçaia, que eu chamo mandaçaia da caatinga, uma das mandaçaia, tem 4 espécies de mandaçaias. Essa é a Melipona mandacaia, a classificação foi feita por um cientista britânico. Então esse som que vocês vão ver agora no vídeo é exclusivamente da mandaçaia, ok? Então, pessoal, vocês assistiram aí uma parte que é só a gravação da minha criação de abelhas, que são as abelhas. Aqui, eu abro um espaço dentro da classe insecta para falar, não vou falar de todos, são 21 ordens, só para a gente ter uma ideia, já tem mais, inclusive. Alguns cientistas já apontam para outras ordens. A questão das abelhas, a reprodução. Eu falei que a reprodução é uma reprodução sexuada, com cópula, tudo. Porém, as abelhas são bem complexas. Primeiro, que a gente for pensar nos insetos, eles são bem sucedidos no planeta Terra. Surgiram os insetos, a classe insecta, que a gente está falando de Filoartrópode, há aproximadamente 480 milhões de anos, no período Ordoviciano. Então, já tem bastante tempo. Isso como é que sabe? Através de fósseis são encontrados. Então, quando a gente fala de abelhas, aí vamos pensar a questão, agora eu vou falar uma questão de reprodução. Aí é bem importante você estar atento, porque isso também é muito cobrado em concurso público, e o pessoal erra. E erra feio. Porque apesar de ser com fecundação cruzada, cópula, claro, são ovíperos, faz a ovipostura, alguns fazem postura, a mosca, né? Mas não é abelha, não é só abelha. Tem uma coisa aqui interessante, aparece aqui um conceito novo, que é o termo, deixa aqui, partenogenes. O que é o termo partenogenes? Parteno quer dizer virgem. Gênese, geração de virgem. Mas como isso, Gilvan? As abelhas são animais, já existe a classe dos insetos, e elas surgiram provavelmente entre 120 e 110 milhões de anos. Processo de evolução, certamente os seus ancestrais foram vespas. E aí, acerca de as primeiras abelhas, as abelhas, muitas ainda são, aí a gente pode entender, as abelhas podem ser chamadas de abelha solitária. Por que solitária? Uma questão muito interessante. São inclusive abelhas importantes, tem mais abelhas solitárias que abelhas semi ou hemissociais, ou abelhas eusociais, que são as que formam colônias. As abelhas solitárias, elas só recebem esse nome porque só há encontro de macho com fêmeas e vice-versa no período da reprodução do acasalamento. E aí elas morrem, em seguida morre o macho, depois a fêmea faz postura, morre. Nunca há um contato físico de pai com filhos e vice-versa, tá? Porque uma geração nunca encontra com a geração que o originou, nunca, tá? Tem as abelhas que são hemissociais e mamangava, que o pessoal confunde com besouro, não são besouro está em outras ordens, está na verdade na ordem Coleóptera, então tem que ter esse cuidado. E tem as abelhas, quem são essas abelhas que tem esse processo chamado partenogenes? Quem são essas abelhas? São as abelhas eusociais. Bom, o que acontece? Essas abelhas, é interessante que elas estão divididas em 3 castas. Mas o que é casta, Gilvan? É importante você entender, ficar muito atento a esses conceitos, a esses termos. A biologia é muito ampla. E aqui, olha que eu estou falando só de praticamente abelhas. Falei de um geralzão da classe insecta, há algumas ordens, mas vamos falar só de abelhas.
elas são divididas em 3 castas. Casta é essa: a rainha ou rainhas, vou chamar a atenção nisso. A casta sanguões são machos, a rainha é a fêmea, é uma fêmea. E a casta operária, também são fêmeas. O que acontece? Durante a reprodução, como é que isso vai acontecer? A fecundação há uma cópula, onde abelhas, antes era falado que era só do gênero, as abelhas do gênero Apis, uma fêmea, uma chamada princesa, podia ser copulada até por 20 zangões, mas agora eu mesmo fiz vídeo mostrando que não. Coisa que a ciência não provava isso, eu provei na prática, na visualização, no dia a dia. Por exemplo, princesa de Madagascar sendo copulada pelo menos por 3, 4 zangões. E mostrei isso. Tem uns vídeos que provam. Nada melhor contra fatos, não há argumentos. Ela tem um órgão, as fêmeas, chamado bolsa espermateca. O que é isso? Ela recebe uma quantidade de espermatozoides, são os gametas masculinos, guarda nessa estrutura, nesse órgão, e quando vão fazer posturas, o que vai acontecer? Se o óvulo receber um espermatozoide, pode dizer que a fecundação ocorre nesse momento, receber um espermatozoide, nasce fêmea. Fêmea, essa aqui pode ser princesa ou pode ser operária. No caso das apis, o gênero Apis, fala que é por conta da alimentação, que as larvas que só recebem geleia real viram princesas. No caso das abelhas nativas, é diferente. Todas as larvas só recebem geleia real. Mas que é geleia real? Geleia real é produzida em uma estrutura no corpo do animal, das abelhas adultas, só das operárias, chamada glândulas hipofaringiana, que produz esse geleia real a partir, não é só tão simples do jeito que eu falar aqui, de mel e pólen. São materiais que as abelhas coletam nas flores de determinadas plantas. As angiospermas, nem todas as angiospermas produzem flores, nem todas que produzem flores produzem esses materiais. Bom, tem algumas de reprodução assexuada das plantas, mas vamos entender aqui. No caso das abelhas, elas são divididas dentro da ordem Hymenoptera, que pertence à ordem Hymenoptera. Na ordem Hymenoptera existem vários outros taxos, mas vamos pensar em gêneros. O gênero Melipona, as abelhas já nascem, ou quando são fecundadas, vão nascer princesa, para virar rainha ou não, dependendo, rainha só quando fecundada, operárias, e ovos não fecundados, que aí a questão do termo partenogênese, essa reprodução nesse caso, aí sim eu posso chamar uma modalidade de reprodução assexuada, porque assexuada ou não gâmica, ou agâmica, que não há esse conceito, mas que não tem gametas, quer dizer, só tem um gameta, não tem um encontro de gametas. A gâmica é muito forte, que não teria gameta de jeito nenhum, eu já vi alguém falando, mas sem gameta não, um gameta, só o gameta feminino. Então, você pode até dizer que em abelhas eusociais, as abelhas não sei, eu vou aqui me reportar, vou me manter, vou me conter, as abelhas que vivem, formam colônias, as fêmeas têm pai e mãe, enquanto que os machos são os zangões, o zangão, se for eles pode ser dito filho da mãe, com todo respeito aqui, porque eles só têm mãe. No máximo eles têm avós, mas não têm pai, porque são ovos não fecundados. Então é importantíssimo, isso já foi cobrado em vestibulares, em concurso, e pode, de uma maneira ou outra, a qualquer momento, porque isso é uma modalidade de reprodução assexuada para o mesmo animal. Bom, detalhe, outra coisa. É muito comum de se dizer, já que estou falando de abelhas, é uma que eu ia falar, disse que ia aproveitar e falar dentro do filósofo, afirmações do que todas as colônias, as abelhas são assim. Por exemplo, em Apis, a média de vida das operárias são de 40 dias, das rainhas entre 1 ano, já vi isso até em programa de auditório, 1 ano, 2 anos, outros até 5 anos, e que os zangões vivem em torno de 70 e pouco, 80 dias. No caso das abelhas chamadas meliponinas, abelhas que não ferroa,
É uma diferença, nesse caso, as operárias cerca de 80 e pouco, 90 dias, mas isso depende muito. No caso dos zangões, mais ou menos isso, e rainha vive 5 anos. E que em toda a colônia tem muitos zangões e maior quantidade de operárias, e uma quantidade, um indivíduo que é a rainha. Isso depende. Tem um grupo de abelhas do gênero Melipona, algumas espécies, chamado Guaraipo, a Guaraipo bicolo, a Melipona bicolo, a Melipona bicolo e outras Guaraipo, que elas formam um processo chamado de poligenia. Mas que é isso, Gilvan? Elas têm uma quantidade de chegando até 12 rainhas na colônia, numa única colônia. Esse processo é poligenia, claro que, segundo o estudo, diz que tem uma que é chamada alfa, a rainha alfa, ela controla tudo. Mas se por acaso essa rainha morrer, outra assume seu lugar, mas ela sempre é a dominante, no grupo de entre 12 até 12. Pode você chegar lá no Aguarado só encontrar uma rainha, mas pode encontrar 4, 5, 6, até 12, já foi encontrada, estudos. E outra coisa que eu chamo a atenção, importantíssimo, é que rainha pode viver até 7 anos. Essa pesquisa já mostrou, a ciência já mostrou. Então, tira aquela crendice, isso vai depender de uma série de condições. E que operárias pode viver 6 meses, diferente do que tem sido dito, tem sido afirmado. Então, em ciência, a gente não chega afirmando direto. Por quê? Porque já foi achado em abelhas que, em ambientes ou muito quente ou muito frio. Num ambiente muito quente, que é frio, os animais podem entrar num processo chamado hibernação. No lugar da terra quente, um pessoal semiárido nordestino no período de estiagem, pode passar pelo outro processo que é chamado estivação, processo estival. Ou seja, o animal passa por isso, atravessa esse processo. Tá bom? Então esse é um vídeo bem interessante que eu vou publicar aqui no... Acredito que muita gente vai gostar. E publicar aqui no canal falando, porque o grupo é enorme. Vamos pensar, o Filoartrópoda, só para a gente pensar, só a classe insecta tem 21, uma ordem. Se a gente for pensar em espécie, mais de 1 milhão de espécies. Beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir, por prestigiar o canal.